Ele nos chama atenção, por quê? Porque quem está na casa, a primeira coisa que a gente olha, né? Quem é que está na casa 4, que é a casa da Lua? Porque o mapa ele se refere à Lua, tá, gente? Assim que a gente interpreta. Aquário. Aquário é o signo que rege a casa do tema mais importante, que é a Lua, correto? Então, Aquário é o quê? Aquário representa o coletivo. Aquário representa os grupos. Aquário representa o desprendimento, tá? O desprendimento ou o distanciamento de alguma coisa, né? Da mesma forma também, nós vamos olhar aqui o ascendente, que é bem importante em qualquer mapa, né? Por que eu vou olhar o ascendente? Porque tem Plutão aqui em Aquário, né? E Aquário, que Plutão está em Aquário, ele está falando de uma transformação, ó, o Plutão ali, traz um enraizamento de uma inconsciência por Plutão, tá? Que nós precisamos aceitar para transformar, que é a nossa parte mais... Eu já venho falando há um tempão sobre isso, a nossa parte mais bicho, né, gente? A parte que a gente não pensa. Vou falar sobre o bicho aí, talvez seja na próxima, em alguma das próximas aulas, sobre os animais mesmo, que nos representam muito como a nossa parte bicho. Então, vamos lá. Plutão aqui mostra que nós temos o ascendente nesse mapa em Escorpião, que é a transformação. Porque o ascendente, num mapa, que a gente está falando do coletivo, mapa de todo mundo, né? Ele fala que a casa 1 das pessoas, ou seja, do eu, o eu coletivo, vamos dizer assim. Então, nós estamos aqui, isso é o que nós viemos fazer, né? Nesse ciclo. Desapegar, desprender, lembra? Aqui, ó, Aquário, desapegar emocionalmente. Sempre Plutão e o seu signo Escorpião fala de um desapego emocional que nós temos de uma ação. Por que ação? Porque está no ascendente e porque tem essa flechinha aqui de Marte, né? E que também corresponde à leitura aqui, eu não vou chegar aqui, tá? Então, está dizendo para nós desapegar de uma compulsão, de um condicionamento inconsciente, está aqui embaixo, na casa da Lua. A Lua sempre é inconsciente, é aquilo que a gente não tem consciência, por isso que temos que mudar, né? Coletivo, né? Ou se desprender disso. Tem várias interpretações que a gente pode falar. Sim, eu sei que o coletivo está aqui, mas numa interpretação de mapa, a gente também fala isso. A gente também junta as pecinhas para confirmar. Tá? Principalmente eu aqui para explicar para vocês, de uma forma mais simples. Então, desprender de um condicionamento que nós temos. Casa 4, gente, é família, é interno, é profundo. E que, quando entra Escorpião, Plutão, a coisa precisa ser meio que arrancada da gente. Os acontecimentos vêm e mexem. Tá? Ali, ele mexe, por isso que é a casa da morte. Não estou falando que vão ter mortes, mas eu estou falando que nós precisamos ter mortes psíquicas, mortes emocionais, não pensar mais em coisas que nos fazem mal, em coisas que mórbidas,
tá? Não pensar mais, não negativar tantas coisas, tá? Então, aqui está pedindo para nós se desprender desse posicionamento intenso e que nos faz mal, que nós precisamos transformar isso aqui. Termos coletivos. No digital, isso aqui está falando digital, né? E que também está comandando a casa que nós temos que criar nesse ciclo. Então, por isso que eu falei, todos esses planetas aqui que estão confinados a um confinamento para criar algo. Nós não estamos conseguindo colocar a nossa imaginação para fora, a nossa criatividade para fora. Aí nós não conseguimos mudar as coisas. Então, esse ciclo ele vem para que isso finalize. Ou seja, para que a gente, lembra, Peixes finaliza? Para que nós consigamos finalizar essa falta de criatividade, essa falta de imaginação para positivar, para evoluir, para nós irmos para frente, tá, gente? Porque nós temos aqui a Lua, que é o passado em Peixes, tá? Que é o passado com toda aquela descrição que eu falei no início, que traz para nós, né, no passado, traz muita inconsciência, pode trazer vícios, pode trazer pensamentos que a gente confusos, tudo aquilo que eu falei. O Sol em Peixes pede para olhar ali, mas nós temos dificuldade porque ele está tudo confinado. Por isso que meditar, silenciar é importante para que a gente consiga enxergar, tá? Peixes na casa 5, nós criamos aquilo que a gente não tem consciência. Nós precisamos começar a olhar à nossa volta, e Peixes está na casa 5 do mapa. Nós precisamos do ciclo lunar olhar para aquilo que está à nossa volta e pensar, será que eu quero criar isso ou não? Por que isso está à minha volta? Tá? Fazer uma reflexão, porque é que nem uma mãe que começa a parir, e não para e pensa, eu quero, eu não quero, né? Pensa, né? Porque esse é o desafio desse ciclo, olhar para a realidade e ver se nós queremos continuar criando isso, que provavelmente ali, Peixes na 5, a pessoa, se tem Peixes na 5, ou aqui nós estamos falando principalmente nesse ciclo, e para quem tem, pega ali o ciclo lunar, precisa repensar naquilo que você está criando. Porque nós criamos, gente, a nossa vida, por mais que a gente diga que não. Porque a vida, se nós estamos criando o que nós não queremos, é do passado de outras vidas. Então, nós precisamos parar e, através de terapia, através de autoconhecimento, para que a gente trabalhar, para que a gente, nesse sentido, mude o nosso comportamento. Então, a gente cria com consciência. Criar com consciência, pensar naquilo que tu vai, o passo que tu vai dar, é pensar naquilo que tu está pensando e saber que aquilo que tu pensa muito vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Isso é espiritualidade. Isso é o espiritual, gente. Não é viagem na maionese. A terapia se faz, não é para, eu sempre falo, não é para a gente ficar bonzinho, é para a gente enxergar aquilo que a gente não enxerga.
Astrologia, mapa, é para nós enxergarmos, ficarmos atentos e conscientes na nossa vida, para que a gente tenha independência e possa criar o que a gente quer. Que fazendo isso já tem um desafio enorme. Imagina quem não faz, tá? Então, isso é esse novo ciclo. Vários planetas, inclusive os luminares, Sol e Lua, confinados numa área que é da criatividade e que tem digital, internet, grupos, coletivo, que não está tendo consciência do que está fazendo, tá? Então, principalmente, quer inconscientemente, uma parte desse coletivo, e mostra muito aqui, ó, traz na memória, lembram da memória? Memória passada? Uma vontade muito grande de utilizar os meios aqui do digital, principalmente, grupos, para ser útil, para ajudar a criar um mundo melhor, né? E isso a gente faz dia após dia, né? Eu estou falando para mim também, tá, gente? Isso aí, porque eu sei que isso não é fácil fazer, tá? Quem não, por exemplo, quem quer começar algo aqui na internet, aqui no digital, eu sei que essas, principalmente começos, são bem delicados, tá? Mas é importante repensar sobre isso, começando no seu dia a dia, porque aqui traz Virgem, que está também interceptado na área do coletivo, que fala da saúde, tá? Precisamos ter consciência que a nossa saúde, e isso é um mapa, a mandala astrológica natural fala isso, a saúde, ela vem do ser útil, do se sentir útil, do ter consciência que você é bom em alguma coisa e utilizar isso para ficar feliz fazendo isso e levar para o coletivo. É esse, ó, por isso que eu botei as setas, gente, aqui, ó. É esse o rolinho aqui que nós estamos trabalhando. É essa história que nós estamos trabalhando. Nossa criação versus a criação coletiva. A criação coletiva dentro da nossa criação. Criação passada e a nossa, aquilo que a gente cria hoje. De ficarem atentos para aquilo, principalmente para aquilo que vocês querem mudar, né? E vocês não estão conseguindo, né? Só ficar atentos e cuidar os pensamentos que vocês vão ter. A comunicação da alma, gente. A comunicação da alma, ou melhor, o marketing da alma, ele ocorre dentro de nós primeiro, tá? Porque o resto é tudo reflexo aí fora, tá bom? A palavra aqui é se conectar com o desconhecido, tá? Nesse momento, tá? Se você sabe onde tem peixes no seu mapa, olhe ali e fique perceptivo, principalmente nessa área da vida, né, para os acontecimentos, e cuidem, aqui pede, ó, para que a gente busque muito, a partir de nós, o equilíbrio mental, né? Ou seja, o equilíbrio daquilo que nós estamos pensando, ou melhor, que a gente não entre na vibe coletiva, mais densa, mais negativa, né? E procure se manter são na cabeça.